Boa noite, graça e paz. Seu irmão presbítero Márcio. Deixar um vídeo aqui, um estudo sobre Sansão, uma palavra sobre o poder do Espírito Santo, sobre a vida do ser humano. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, Deus nos torna capazes de vencer muitas barreiras, muitas muralhas, o impossível. Então vamos estar lendo. A passagem de Sansão encontra-se no livro de Juízes, capítulo 15, onde Sansão fere 1000 adversários. Vamos ler a palavra do Senhor para ganharmos tempo. Sansão fere 1000 homens com a queixada de um jumento. Hoje é domingo, dia 4/10/2020. Após o culto foi uma bênção muito forte. Deus falou poderosamente por intermédio do nosso pastor Daniel. Irmãos, muita glória, o culto foi, graças a Deus, muita vitória. E vindo ele ali, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, de Sansão. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento. Estendeu a sua mão e a tomou, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu. E o seu espírito tornou, e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Essa passagem, irmãos, o povo, Moisés morreu, Josué assumiu a liderança da congregação dos judeus, dos israelitas que saíram da terra do Egito. Josué e Calebe assumiram a liderança espiritual, a liderança militar, porque naquela época os territórios eram ganhados à força por intermédio de guerra, espadas, lanças, flechas, guerras, né, irmãos? Por isso que nessa passagem o Espírito Santo se apoderou de Sansão. Sansão tinha sido amarrado, né, com cordas, tinha sido amarrado, porque Dalila, a mulher que ele amava, sempre perguntava a ele: em que consiste a sua força, Sansão? Fala para mim. Porque os filisteus tinham comprado Dalila e falaram que daria 1.100 moedas de prata se ela declarasse em que consistia a força de Sansão. E ele várias vezes a enganou. E dessa vez, por mais uma vez, ele a enganou. Falou que se ele fosse amarrado com cordas virgens que jamais tivessem sido usadas, aleluia, louvado seja Deus, a sua força iria dele. Ela foi lá e declarou aos filisteus. Os filisteus ficaram felizes. Agora nós vamos matar esse judeu, esse homem que é tão poderoso. Mas ele mentiu mais uma vez para ela, porque ele não poderia contar. Era um voto, era um propósito. Na realidade, Sansão não tinha nem que se deitar com mulher nenhuma, muito menos filisteia. Já começou o erro dele aí, a primeira desobediência. E ali, irmãos, quando eles vieram pensando que ia matar Sansão, pensando que eles iam prender Sansão, Sansão se liberta das cordas, pega literalmente uma queixada. Eu estive estudando hoje, né, a parte do jumento, que é bem grande, mais ou menos bem grande, e matou esses filisteus. Por quê? Nessa época, os juízes eram os líderes militares de Israel.
Após Josué e Calebe, após as suas mortes, Deus levantou juízes. Foram 13 juízes que livraram Israel da mão dos seus adversários. Israel, após a morte de Josué e Calebe, voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Voltaram a pecar, a desagradar ao Senhor. E o Senhor achou por bem levantar juízes. E o primeiro juiz que Deus levantou, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o primeiro juiz foi Otiniel, chamado de juiz maior. Como teve os profetas maiores e os profetas menores, o primeiro juiz foi Otiniel, após a morte de Josué e Calebe. E julgou Israel 40 anos. O segundo juiz que Deus levantou foi Eude, também um juiz maior. Eude tem até uma história, você que é canhoto, nós podemos ver que os canhotos têm uma habilidade fora de série, nós podemos ver pelo Messi e outros jogadores de basquete. A letra dos canhotos geralmente são muito bonitas, as letras dos canhotos. Também quando o canhoto é ruim de bola, ele é ruim mesmo, não tem jeito. Nós podemos ver. Vamos deixar o negócio de futebol pra lá. Mas vamos lá. Eude era canhoto, a Bíblia frisa bem claro que Eude era canhoto. E quando ele foi ali ter com aquele rei na recâmara, ele teve a reunião com o rei e depois ele foi e chamou o rei para um particular. Esse rei era adversário de Israel, estava oprimindo Israel. E onde foi lá, tinha um punhal por debaixo da sua roupa, da sua coxa. Ele apanhou o punhal, com aquela sua mão esquerda, enfiou o punhal todo. E esse rei foi morto. E o povo de Israel foi liberto pela mão do segundo juiz. Eude, como todo ser humano, nasce, cresce, reproduz e morre. Eude morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eude julgou Israel durante 8 anos. Nota-se que não é pelo tempo, e sim pelas características pela qual Israel estava sendo liberto, né? Eude julgou Israel durante 8 anos. Veio um juiz menor, Sangar. Não tem quanto tempo ele julgou Israel. Ele matou 600 homens, né? Livrou Israel. Deve ter sido os remanescentes do povo. Foram os remanescentes do povo que Eude matou, né, irmãos? Terceiro juiz a julgar Israel. Terceiro juiz a julgar Israel. O quarto juiz não foi um juiz. Olha que glória. Foi uma juíza, Débora. Foi uma juíza, uma mulher guerreira, uma mulher valente, uma mulher valorosa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quarto juiz a julgar Israel foi uma mulher, Débora. Louvado seja Deus. Débora foi uma mulher muito corajosa, irmãos. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Que quando ela falou com o seu Senhor para ir com ela, para ir à peleja, para ir pelejar, que Deus havia entregado seus inimigos nas suas mãos, o homem falou que só fosse se ela fosse adiante. Ela falou, tudo bem, eu vou adiante, eu vou de frente da peleja, mas a glória não será sua. Primeiramente a glória é de Deus, e o reconhecimento vai ser meu. Então tem muitas pessoas que querem reconhecimento, tem muitas pessoas que querem status, mas não está à frente da peleja, não quer evangelizar, não quer orar, não quer jejuar, não quer se encher da presença do Senhor, não quer, aleluia, louvado e agradecido, não quer renunciar ao pecado, à iniquidade. Nós temos que ser valentes, como diz o hino da harpa cristã, ser valente pelejando por Jesus, nunca rejeitando a cruz. E Débora e Baraque os livram o povo, servidão sob Jabim. E Débora, quando falou com Baraque disse essas palavras. Débora foi a quarta juíza e julgou Israel durante 40 anos. Depois de Débora veio Gideão num momento muito difícil de Israel. Mais uma vez, Débora e Baraque morreram e Israel se esqueceu de tudo. Veio uma nova geração, né? 40 anos se passaram. 40 anos se passaram.
Morre aquela geração, vem uma nova geração. E é mais uma geração incrédula, uma geração que não buscava o Senhor, uma geração que serviu aos Balaíns, a Astarote, a Baal, serviram aos deuses pagãos daquelas regiões. Só que eles já ouviram falar das maravilhas que Deus havia operado por intermédio de Moisés, de Josué, de Caleb, mas eles não creram, eles não levaram isso adiante, a fé, o judaísmo adiante, o temor a Deus adiante, a fé em Javé, no Senhor Jeová, Deus Todo-Poderoso adiante. Como muitas das vezes nossos filhos de cristãos não levam adiante a nossa fé. Ver todas as maravilhas que Deus opera, ver tudo que Deus faz em nossas vidas, mas se desviam, chega a 15, 16 anos, não querem mais nada com Jesus. E era o que acontecia com esse povo, justamente porque 40 anos Deus livrou o povo por intermédio de Débora, por intermédio de Otiniel, 8 anos por intermédio de Eude, Sangar não tem data, porque deve ter sido uma peleja só. Aí vem Débora, mais 40 anos. Nesses 40 anos, os pais prosperaram, os avós prosperaram, deixaram terras, deixaram gados, deixaram plantações, deixaram os filhos na bênção. Então, teoricamente, eles não precisavam de Deus. Então, eles se esqueciam. O juiz morria, não tinha quem pregasse o evangelho, mas só que tem um detalhe. Deus, ele tinha um compromisso com Israel. E Deus formou Israel. Tinha um carinho, um zelo muito grande. E a maneira mais fácil de trazer um filho de volta é quando o filho está na provação, está na dificuldade. Que ele, igual o filho pródigo, se lembra do seu pai. Ele pegou a metade da sua herança, seu pai ainda sendo vivo, gastou com as meretrizes, prostituição, bebidas, todas as condições da época, toda a felicidade, carnalidade que a época dele oferecia. Quando ele se viu apertado, desejando comer as bolotas que os porcos comiam, ele falou, vou voltar para a casa do meu pai. Os jornaleiros, os trabalhadores lá, comem igual reis, eu estou comendo igual um mendigo. Assim, o que Deus fazia? Quando morria o juiz, o povo se desviava, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, Deus os entregara na mão dos seus adversários. Os adversários daquela região e daquela época. Louvado seja o nome do Senhor. E ali vem Tula, vem Gideão. Vem Gideão numa época muito difícil. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Vem Gideão para livrar o povo, para julgar o povo. Gideão foi ousado. Irmãos, é tão lindo isso. A gente vai pegar a fundo aqui a história dos juízes, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos, igual na nossa época de hoje. Deus, Pai Todo-Poderoso, há 2020 anos atrás, enviou Jesus. O Verbo se fez carne, unigênito do Pai, o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. E nós o conhecemos como unigênito Filho do Pai. Jesus veio, cumpriu seu propósito, seu ministério, apregou sua palavra. Aos 30 anos ele começou o ministério, que era a maioridade dos judeus. Aos 33 anos ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, ficou mais alguns dias com seus discípulos, os ensinando, dando as últimas instruções, e falou, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. Jesus enviou o Espírito Santo, o Divino Espírito Santo, para consolar a Israel. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, ele disse bem claro, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, até que do alto recebas o Espírito Santo, para que vocês possam ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo e continuarem, levar esse evangelho até os confins da terra, apregoar essa palavra, que são chamadas de boas novas. Da mesma forma, na época dos juízes, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo também atuaram juntos. Porque nós podemos ver, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, desde Otiniel, o anjo do Senhor, a presença de Deus.
Deus se manifestou em forma de um anjo, Jesus Cristo, na teofania. Jesus se manifestou ao homem. Nota-se que no livro de Juízes, quando fala o anjo do Senhor falou com Gideão, o anjo do Senhor falou com Eude, falou com Otiniel, falou com Débora. O anjo do Senhor está sempre em letra maiúscula. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O anjo do Senhor recebeu a adoração de Manoá e da sua esposa, né? Manoá, pai de Sansão, e a sua esposa. Se fosse um mensageiro, um conservo, como Gabriel, como, aleluia, como Miguel, como Gabriel, ou qualquer um arcanjo ou anjo, não receberia adoração. Ele falaria, adorai somente a Deus, só Ele é digno de honras e glórias e ações de graças. Então aqui, o anjo do Senhor, que falou com Manoá, que falou primeiramente com a sua esposa, que a Bíblia não menciona o seu nome, e ela falou com ele. Manoá orou instantaneamente, incessantemente, orou. Senhor, se foi realmente o Senhor, o anjo do Senhor que o Senhor enviou, fala conosco de novo, se apresenta para mim de novo, me ensina como eu devo tratar esse meu filho Sansão, esse meu filho que vai nascer, porque é um voto nazireado, é coisa séria. Eu preciso saber como eu vou tratar desse filho, porque ele vai ter que crescer na tua presença e julgar Israel. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aqui, em Juízes capítulo 6, mais uma vez, o anjo do Senhor fala com Gideão, com letra maiúscula, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus enviou Jesus para falar com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ali começa o ministério de Gideão. E depois, Gideão, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, faz prova com Deus, para ver se verdadeiramente Deus era com ele. E Deus foi com ele. E Gideão, ele julgou Israel 40 anos também. Gideão julgou Israel por 40 anos. Livrou Israel da mão dos midianitas. Continuou fazendo a obra de Deus. Continuou protegendo. E o povo prosperando. O povo prosperando. O povo prosperando, o povo prosperando. E acaba que chega a hora que acontece com todos. Gideão e os pais, as pessoas que estavam com ele na peleja, os servos de Deus morrem. E os seus filhos, uma vez mais, se desviam da presença do Senhor. Esquecem de todo o trabalhar de Deus, de todo o mover de Deus. O que acontece? Deus os entrega na mão dos seus adversários novamente. E quando Deus entrega na mão dos adversários, o povo clama ao Senhor, porque eles se lembram que Deus já havia feito maravilhas por intermédio de Moisés, Josué e Caleb, Otiniel, Eude, Sangá, Débora e do Gideão, que era o último juiz. E Deus começou a clamar, e o povo começou a clamar a Deus. Começaram a chorar nos pés do Senhor. A palavra nos diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Jeremias 33, 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 29, se não me falha a memória. Põe a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Então o povo colocou a boca no pó, clamou e Deus os respondeu. Só um minutinho para eu ligar o mistério aqui. Já vou voltar, porque hoje vai ser bom. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Retomando aqui rapidamente, desculpa, irmãos. E o povo clamou ao Senhor por libertação. O povo clamou ao Senhor a fim de que Deus tivesse misericórdia deles. E ali, Deus levanta Tula, juiz menor, depois de Gideão. Deus levantou Tula, juiz menor, e julgou Israel durante 23 anos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Depois de Tula, Deus levantou Jair, nome do meu pai, Jair, meu finado pai.
né? Deus levantou Jair. Jair julgou o povo durante 22 anos. Depois, Deus levantou um homem que é muito conhecido na Bíblia. Muitas pessoas pregam, muitos homens e mulheres de Deus pregam sobre esse camarada, esse servo do Senhor, Jefté, juiz maior também. Jair e Tula são juízes menores, Jefté já é juiz maior, com 6 anos julgando a Israel, mas operou muitas maravilhas, Deus usou muito ele. Aí, Deus Pai envia Jesus em forma de um anjo, fala com ele, e depois, Deus Pai, Deus Filho, envia o Divino Espírito Santo. O Espírito Santo se apodera desses juízes, que são líderes militares de Israel, que naquela época a defesa era por intermédio da guerra. Hoje, o Divino Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus se apodera de nossas vidas para nós vencermos o nosso ego, a soberba, a vanglória, para nós vencermos complexo de inferioridade, complexo de superioridade. O Espírito Santo se apodera de nós para nós vencermos a timidez, a incredulidade, as obras da carne, para nós vencermos a ira. Hoje o Espírito Santo se apodera de nós para nós termos os frutos dele, para nós sermos mansos e humildes de coração, para nós sermos pregadores das boas novas. Naquela época, havia a necessidade de defesa e muitas das vezes de ataque. Então o Espírito Santo se apoderava dos juízes e assim eles livravam a Israel. Deus dava as táticas para eles de guerra. Deus dava as táticas como eles iam se defender e atacar e defender o povo israelita. Deus, pelo Espírito Santo, operava suas maravilhas. Amém? E ali Deus usou Jefté durante 6 anos. E depois Jefté morreu, aquela história toda, e vem Ibizan, o nono, né? Ibizan. Vem Ibizan, menor, juiz menor. Julgou Israel durante 7 anos. Veio Elon, juiz menor também, julgou Israel durante 10 anos. Abdon, veio Abdon. Não há o tempo como o mesmo Sangar. Período curto, né? Que ele deve ter julgado a Israel, livrado a Israel. Aí me vem, louvado seja Deus, o 12º, que nós estamos estudando sobre ele agora. O 12º juiz, louvado seja Deus, que é Sansão. Sansão julgou Israel durante 20 anos. O anjo do Senhor chegou até a esposa de Manoá. Ele fez uma promessa. Até agora você não tem concebido, você não tem tido um filho. Mas Deus, o Eterno, o Altíssimo, lhe dará um filho. E esse filho livrará a Israel. Você colocará o nome dele de Sansão. E ele será um nazireu de Deus. Não passará navalha sobre a sua cabeça. Você, mãe de Sansão, não beberá bebida forte, não beberá vinho, não comerá coisa nenhuma imunda, não comerá carne de porco. Tudo que é proibido aos judeus, você não vai tocar. Porque o menino é santo, está no seu ventre. É um milagre de Deus para a sua vida e para o meu povo de Israel. Veja como é que Deus tem um carinho pela nação israelita. Nota-se que Hitler quase baniu os israelitas. Em 1948, Israel volta a ser Estado. Israel volta a ser um país. Todavia, irmãos, todos os líderes mundiais, os babilônicos, os romanos, os gregos, medos, persas, sempre quiseram exterminar os judeus. Porque o judeu é um povo escolhido, a nação eleita, o povo santo do Senhor. Eu vou trazer um estudo aqui, que dos 10 homens mais ricos do planeta, mais ricos do mundo, pelo menos 6 têm raízes judaicas. Tem algum parente judeu. Pode até não praticar o judaísmo, mas veio de Israel.
Eu vou trazer esse estudo aqui, eu ia trazer, mas deixa para lá no momento. Então Deus tem esse carinho tão grande. E o povo está na mão de um dos seus inimigos muito ferozes, que são os filisteus, impiedosos, escravizando o povo clamando, o povo chorando. E Deus faz essa promessa para esta mulher. Envia Jesus para falar com ela, em forma de anjo, em forma de homem, numa teofania. Jesus se apresenta para ela. E se a gente fosse ler Juízes, capítulo 13, 14, 15 e 16, nós vamos ver que quando a mãe de Sansão e Manoá percebem que é Jesus, percebem que é Deus, ah, Senhor Jeová, que nós vamos morrer porque nós te vimos face a face. Mas ali Deus se preparou, Deus enviou Jesus em forma de homem, não glorificado, porque ninguém pode ver a glória de Deus, a face de Deus e ficar vivo, não tem como. Jesus, por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus não havia sido derramado, porque Jesus não havia sido glorificado. Não é glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, glória, não é isso não. É Jesus ter o seu corpo transformado. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 52, que no momento do abrir e piscar de olhos, as trombetas soarão, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados, seremos arrebatados, encontraremos com Jesus nos ares. Isso que é mortal será revestido de imortalidade. Isso que é corruptível, esse corpo, será revestido de incorruptibilidade, a fim de que possamos morar e ver o rosto do Senhor, nos encontrar com o Senhor nos ares. Esse é o arrebatamento da igreja. Amém? Então, por isso que Jesus se apresentou em forma de homem para Manoá e para a sua esposa e para os demais juízes que ele se apresentou. Porque se Jesus viesse na glória dele, na glória de quem está à destra do Pai, nenhum ser humano poderia ficar vivo. Nota-se que da primeira vez no Getsemane que foram prender Jesus, quando chegaram perto, todos caíram por terra. Porque a glória, o poder, a majestade é muito grande do Senhor. E ali, no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 10, versículo 9, diz assim, versículo 8. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. E apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Eu sou. Não foi assim que Deus se apresentou para Moisés? Diga que o eu sou te enviou. E Deus, Jesus, se apresentou em forma de homem. Eu sou. Para nós vermos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre trabalham juntos. Em Gênesis, no começo, os três estavam juntos. O Pai na glória, o Filho e o Espírito Santo. Tanto é que Deus fala: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só mais um minuto, irmão. Por bondade. Oh, meu Deus, tem misericórdia. É muito impedimento. Então,
Deus se apresenta para eles. Ele orou e Deus veio responder. E ali, amados, Gideão nasce, cresce e começa o Espírito Santo já fazer a obra na vida de Gideão. Só que Gideão não foi 100% na sua caminhada. Porém, julgou a Israel durante 20 anos. Foi considerado um dos grandes juízes de Israel. No capítulo 14, a primeira vez que o Espírito Santo se apodera de Sansão, versículo 6 diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Um leão desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. O Espírito Santo se apoderou dele tão possantemente que ele fendeu o leão. Nós podemos ver lá na frente, em 1 Samuel, Saul ainda quando era cheio do Espírito Santo, quando era obediente, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Saul, saiu, fendeu bois com a sua própria mão, como se não tivesse nada. Naquela época, o Espírito Santo fazia dessa forma, para livrar o seu povo. E no versículo que nós lemos, quando Sansão se casa com Dalila, e os filisteus querem fazer de tudo para vingar as 1000 mortes, né? Sansão matou 1000 homens de guerra, sozinho, cheio do Espírito Santo de Deus. Os filisteus queriam se vingar de Sansão. Sansão era um perigo para os filisteus. Não tinha como. Eles precisavam saber em que consistia a força de Sansão. Mas a força de Sansão não estava somente nos seus cabelos. A força de Sansão estava na obediência ao propósito pelo qual ele foi criado, ao qual ele nasceu, ao seu voto nazireado, nazireu. Se ele obedecesse, ele não ia se ajuntar com uma filisteia, Deus ia dar direção e ele ia, conforme Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tula, Jair, Jefté, Ibizan, Elon e Abidom, Deus ia dar direção e ia levá-lo ao momento certo para ele vencer os filisteus, juntamente com o exército de Israel. Deus ia se apoderar dele, não era necessário, mas nossos olhos são terríveis. A primeira mulher, filisteia, que ele perdeu para o seu companheiro, foi porque ele viu e se apaixonou. Dalila ele viu e se apaixonou. E ela perseverou em tirar o seu segredo dele. E aqui, irmãos, louvado seja Deus, Sansão já era adulto, já era homem. Irmãos, o seu propósito com Deus, seu voto com Deus, se você tem um voto com Deus de jejum, de oração, de leitura bíblica, de pregação, de evangelismo, não quebre esse propósito por causa de nada. Não deixe nada te afastar dos propósitos espirituais. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vosso Pai Celestial bem sabe o que vos é necessário. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Colossenses capítulo 3, a Bíblia nos diz a partir do versículo 1: se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Então nós não podemos buscar as coisas de baixo para depois buscar as coisas de cima. Nós temos que manter o nosso propósito. Gideão tinha que se manter na posição. Gideão não podia de jeito nenhum quebrar o propósito, o voto que Deus tinha na vida dele, de não passar a gilete na sua cabeça. Mas ele não tinha que ter declarado para Dalila. Se ele se tivesse casado com a mulher judia, que servia a Yahvé, Jeová, uma serva de Deus, isso não teria acontecido.
chegou uma hora que ele cedeu, porque de tanto enganar Dalila, você não me ama, você não confia em mim. E ela, todas as vezes que ele falou, a minha força consiste nisso, ela foi lá e falou pro filisteu. A minha força consiste naquilo, ela foi lá e falou pro filisteu. O que ele tinha que fazer? Não, tinha que se separar dela. E esperar Deus providenciar uma guerra e ele vencer os filisteus. E quem sabe ele julgaria Israel por 40 ou 60 anos, ou o máximo aqui que o juiz ficou foi 40 anos. Quem sabe ele julgaria e ficaria vivo mais 40 anos. Mas por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado, da sua cobiça, concupiscência da carne, que é desejo carnal, desejo sexual, a concupiscência da carne, ele se casou com Dalila e cedeu aos caprichos de Dalila e falou em que consistia a sua força. E ela o colocou no seu joelho, fez aquele carinho, o acariciou e o fez adormecer. E ela raspou as suas tranças com uma gilete, né? Vamos dizer assim, virgem. Raspou as suas tranças. E ela fez como das outras vezes. Sansão, os filisteus vão contra você, corre! E ele se levantou, estava dormindo, se levantou, vou matar todo mundo de uma vez. Quando ele menos esperou, perdeu as suas forças. Pela desobediência. Porque ele não tinha que ter se juntado com a Filisteia. Não tinha que ter feito aliança com os pagãos, com os seus inimigos. Com o povo do mundo. E ali os filisteus o amarraram, rasgaram seus 2 olhos e ele ficou cego. E ali o povo zombava, escarnecia. E se passou tempo, e o povo batendo, cuspindo, ele fazendo ele rodar o moinho, escravizaram, maltrataram ele. E o cabelo dele começou a crescer, o povo nem percebeu. E o cabelo crescendo. E chegou um dia que teve uma festa para os deuses dos filisteus. E o homem que estava ao lado dele, eles devem ter conversado, né? A Bíblia também não fala todos os detalhes, né, irmão? Nós temos que conjecturar, temos que fazer uma comparação, uma parábola. E eles conversando, todos os líderes filisteus estão aqui, todos os reis, todos os príncipes, todos os filisteus estão aqui a fim de debochar de você, Sansão. Cadê a tua força? Cadê o homem que matou 1000 homens? Cadê o homem que arrebentava cordas? Cadê o homem que matou o leão e comeu o mel do leão? Cadê o Todo-Poderoso, o cheio do Espírito Santo? Muitas das vezes é o diabo, irmãos. Arma vários laços para nós cristãos. E quando nós caímos, cadê o crente? Cadê o pregador? Cadê o irmão que expulsava demônio? Cadê o irmão que entrevistava o demônio? Cadê o irmão que quando uma pessoa caía endemoniada na igreja, mandava levantar, mandava sentar, fingia que estava dando tiro de metralhadora? Cadê o irmão que falava que pisava na cabeça do diabo? Assim que o diabo faz, debocha de nós. Por isso que nós precisamos estar na torre da vigilância. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Né? Aquele que está de pé, olhe para que não caia. E ali Sansão sendo humilhado, sendo pisado. Sansão tem a sua última oportunidade de livrar Israel. Sansão tem a sua oportunidade de cumprir o seu propósito. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Vamos ver aqui, irmãos. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Juízes, capítulo 16, versículo 23. Sansão faz cair o templo de Dagon, onde todos os filisteus, todos os reis, todos estavam ali preparados. Ali eles iam dar cabo da vida de Sansão.
E de repente seria a última vez que eles zombariam de Sansão. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um sacrifício ao seu deus Dagom, para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvaram ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Louvado seja Deus. Chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles. Fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, porque ele estava cego: guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou. Ó, o poder da oração, irmãos. Como Deus é misericordioso. Deus poderia nunca mais ouvir Sansão. Mas Deus, como nos chama, como nos escolhe, Ele tem um propósito em nossas vidas. Em 2 Crônica, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Eu acho que todo cristão tem esse versículo de cor. Esses versículos. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Foi o que aconteceu com Sansão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo 28. Juízes 16, versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela havia. E foram os mais mortos que matou na sua morte do que os mortos que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no em Zorá Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai, e julgou ele Israel 20 anos. O preço da redenção, o preço do perdão de Sansão, o preço dele concretizar o seu ministério foi a sua morte. Uma morte cruel, cego, sendo escrachado, sendo zombado, sendo maltratado, e uma morte esmagado. Porém, ele cumpriu o ministério dele. E eu e você? Nós não precisamos passar por isso. Nós temos o exemplo de Sansão e vários outros exemplos de pessoas que desobedeceram e pagaram com a sua própria vida. Também temos exemplos de pessoas que obedeceram e pagaram com as suas próprias vidas. O apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo André morreu crucificado com a cruz em forma de X, todo quebrado. O apóstolo Paulo decapitado. Mas no caso de Sansão, foi a desobediência. Sansão foi o 12º juiz e julgou Israel durante 20 anos. O último juiz de Israel foi juiz e profeta, que foi Samuel. E escritor, né? O primeiro profeta escritor após Moisés foi Samuel. Olha como é que Deus também, miraculosamente, Deus fez uma promessa para Ana. Ana orou, Ana chorou. Ana era humilhada por Penina. Elcana tinha Penina e tinha Ana. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Mas Elcana, seu marido, amava Ana. E todo ano eles iam sacrificar.
E Elcana dava porções dobradas por Ana, porque sabia que Ana era uma mulher atribulada de espírito. Triste, porque Penina lançava no seu rosto: você é uma mulher seca, você é uma mulher amaldiçoada. De 2 em 2 anos eu dou filho a Elcana e você nunca dá filho, nunca vai dar. Mas Elcana amava Ana e não olhava para essa aprovação de Ana, porque era uma mulher amaldiçoada, mulher que não poderia dar filhos naquela época que o mundo estava sendo povoado ainda. E a mulher tinha que dar filhos e filhos homens para fortalecer os exércitos. Então, se ela tivesse 10 filhas mulheres, ela também ia ser taxada de amaldiçoada. Ela tinha que ter 7 homens e 3 filhas. Ou 5 homens e 5 meninas, ia equilibrar. Mas ali Ana orou, clamou, não desistiu, derramou sua alma perante o Senhor. E fez um voto com Deus. E entregou Moisés e Samuel. Teve Samuel, Deus abriu a madre dela, ela teve Samuel. Quando Samuel cresceu, desmamou, aos 6, 7, 8 anos de idade, entregou ao sacerdote Eli. E ali Eli começou a ensinar o menino. E ele se tornou juiz, profeta e um profeta escritor. Tanto é que os dois primeiros dele escreveu 2 livros, 1ª e 2ª Samuel. E ali ele julgou Israel. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por 40 anos. Infelizmente, os filhos não dão, muitas das vezes não dão prosseguimento à carreira profissional do pai. Como infelizmente eu não dei. Meu pai era bombeiro. Eu tive a oportunidade de fazer prova para bombeiro. Eu não fiz porque as 2 últimas provas, acho que tinha sido 2005, 2006, ou 2006 e 2007, todos que passaram não tinham sido chamados. Eu falei, não vou fazer não. Aí meu amigo Rafael de Vargem Grande, bora Márcio, vamos fazer. Meu pai ainda era vivo. Eu não fiz a prova, 2007 eu acho. Ele fez, entrou e agora já é sargento. Deus abençoe nosso irmão Rafael, meu amigo da van. Bênção de Deus. Fiz muitos amigos na van. Um transporte alternativo, louvado seja Deus. Então, irmãos, os filhos do sacerdote ali, Ofni e Finés, eram homens devassos, prostitutos, adúlteros, ladrões. Eles eram para dar prosseguimento à linhagem sacerdotal de Eli. Porém, como eles eram homens de Belial, homens sem valor algum. Belial quer dizer homens sem valor, homens sem caráter, homens sem postura, homens sem escrúpulo, sem respeito algum ao templo, aos pais, às pessoas e a Deus. Eram homens totalmente sem valores. Tanto é que os 2 morreram no mesmo dia. E quando Eli ficou sabendo da história, caiu da cadeira e quebrou o pescoço, porque também era obeso, era gordo. Também morreu no mesmo dia. E Samuel passou a ser o juiz e o profeta de Israel. Juiz, profeta, sacerdote, Deus representado por Samuel na terra. E o povo clamou por um rei. E Deus usou Samuel para ungir 2 reis. Saul foi o primeiro rei, até certo tempo, obedeceu, era humilde. Irmãos, veja bem, Saul, ele era da menor tribo de Israel, tribo de Benjamim. E dessa menor tribo, a família dele era a família mais pobre de Israel. Aí Deus levanta ele como capitão de Israel, como rei de Israel. O homem tinha motivo para pecar contra Deus, para desobedecer ao juiz, ao sacerdote, ao profeta, quem ungiu, a quem Deus enviou Saul por intermédio da perda da jumenta dos seus pais até o profeta. Então, irmãos, é nossa responsabilidade. Deus nos levanta. A parábola da vinha e da sua aplicação, no livro de Isaías, capítulo 5, vem falando sobre isso. A parábola da vinha e da sua aplicação. Que Deus a plantou
e esperou que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Deus a plantou, a cercou com excelentes vides, a limpou, colocou nela uma torre forte e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Assim é Deus conosco. Deus nos tira do lamaçal do pecado, do charco do lodo, tira as pedras, tira toda a sujeira, todo pecado, toda a iniquidade, nos dá a torre forte, nos dá a segurança que é o Espírito Santo de Deus. Hoje, no nosso século atual, nosso século 21, Deus nos dá o seu divino Espírito Santo. Deus começa a nos usar, começa a nos exaltar. Deus, juntamente com a vida espiritual abençoada, a vida material começa a prosperar. O casamento é uma benção, Deus dá filhos, Deus dá bens materiais. Chega lá na frente, a gente se esquece de Deus. Irmãos, é impossível o homem, o ser humano, é impossível dele não conhecer Deus, só se ele não quiser. Mas para o homem se esquecer de Deus é rápido, irmãos. Quanto mais exaltado o homem for, mais rápido ele se esquece de Deus. E Saul, por causa de mais ou menos 1 hora, vamos dizer assim, 2 horas, ele não estava apto a sacrificar a Deus. Saul me vai e desobedece. Aí o reino passa de Saul e Deus revela para Samuel que levantaria outro rei, lá na casa de Jessé. E Deus vai lá e pega o menor da casa de Jessé. Eliabe, Samá e Abinadab eram os mais velhos, fortes, robustos, homens de guerra. Eram homens de guerra, mas não eram homens segundo o coração de Deus. Não era o homem, não era o rei, não tinha as características de um rei. Não tinha valentia, não tinha, aleluia, educação, não tinha o caráter, não tinha a obediência que Deus precisava que um rei tivesse. E essas características estavam sobre o mais novo, o mais desprezado, que nem foi chamado para sentar à mesa com o profeta. E Deus vai lá e usa o último juiz de Israel. E o primeiro juiz a ungir, um profeta, a ungir os reis de Israel. Porque Israel não queria mais ser guiado por Deus. Israel não queria mais que Deus fosse o seu rei. Mas Israel queria ser guiado por um homem. Foi por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não foi aceito. Porque ele veio na característica divina de trabalhar na vida espiritual, restaurar o caráter de Israel, a fé de Israel, o temor de Israel, a moral de Israel. E eles esperam um homem de guerra. Na realidade, eles estão esperando o anticristo, que vai enganar eles durante 3 anos e meio. Que vários acordos de paz têm sido feitos aí, irmãos. E vários estão por vir. Mas o último e crucial acordo de paz, só quem pode declarar, só quem pode conceder ao anticristo. Que vai ser o terceiro templo, aonde os israelitas vão poder orar, vão poder clamar, vão poder adorar a Deus. E eles vão se maravilhar com isso e vão dizer, verdadeiramente, esse é o Messias. Mas na realidade, esse é o anticristo, o Maitreya, o Mahdi. Esse é o enganador, filho das trevas. Então, irmãos, ali eles rejeitaram a Deus. Deus deu Saul. Saul era pobre, miserável, irmão. A tribo dele era menor de Israel. A família dele era mais pobre, desobedeceu. E Deus foi lá e deu Davi. Davi cumpriu todos os propósitos de Deus. Ainda que ele teve 2 quedas. Ele pecou a primeira vez, pecou a segunda vez quando contou o povo. Se arrependeu, mesmo assim foi achado um homem segundo o coração de Deus. Então essa é a história dos juízes de Israel. 13 juízes julgaram a Israel. 13 juízes cheios do Espírito Santo. E hoje Deus quer te encher do Espírito Santo, do poder, da glória, da unção de Deus.
não para você julgar a igreja, não para você representar militarmente, politicamente a igreja, mas para você ser a igreja espiritualmente. Caráter, postura, personalidade, fé, temor, carinho pelas almas, ganhar almas para o reino de Deus. Que hoje você seja, que hoje venha nascer dentro de nós Otiniés, Eudes, Sangar, Débora, Gideão, Tula, Jair, Jefté, Ibizan, Elon, Abdon, Sansão e o último Samuel. Homens cheios do Espírito Santo. Homens que ouviram a voz de Deus. E até Sansão, na sua desobediência, por último, adorou a Deus. Que nós tenhamos uma semana de paz, de bênçãos, de realizações, semanas de projetos realizados, portas abertas, curas divinas, perícias realizadas, que o auxílio emergencial, que os benefícios do INSS venham sair, que o Divino Espírito Santo possa te inspirar a apregoar, evangelizar, a ler a Bíblia, a ensinar, discipular, fazer discípulos em todas as nações. E que esse vídeo que você está vendo, compartilhe, curta, comente, inscreva-se neste canal. Eu vou me esforçar para, pelo menos dia sim, dia não, fazer um vídeo com estudos, com pregações que o Divino Espírito Santo há de me dar. Porque agora o Espírito Santo se apodera de nós, nos dando coragem, intrepidez, sabedoria, para nós apregoarmos o Evangelho e libertarmos os cativos, e libertarmos os enfermos do corpo, da alma e do espírito. Que Deus possa nos abençoar. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e meigas consolações do Divino Espírito Santo, repousam sobre todos que hão de ver este vídeo e que esperam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal, toque o sininho, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, compartilhe no Instagram, comente, que isso vai dar uma grande relevância ao vídeo. E hoje em dia, irmãos, a Bíblia diz, e este evangelho será pregoado até os confins da terra, depois virá o fim. Eu tenho condições de Israel hoje? Hoje ninguém está podendo viajar. É dificílimo viajar de um país para o outro. Cada dia mais vai ficar mais difícil. Mas pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelas plataformas digitais, ainda está sendo possível pregar o evangelho. E tem que se policiar no que vai falar, senão o vídeo não vai avante. Então, irmãos, compartilhe, porque o evangelho tem que chegar até o fim da terra, até os confins da terra. E a internet é a nossa aliada, o YouTube é o nosso aliado. Todos os pregadores que você ouvir uma palavra boa, compartilha no Facebook, no Instagram, compartilha no Messenger, no Inbox, compartilha nas redes sociais. E deixa Deus te usar, porque Deus também vai te usar. Amém, meu amado? Deus abençoe. Uma excelente semana para nós. Glória a Deus.